Olá, seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Responde. Para nós é sempre um prazer, uma alegria ter você aqui conosco no nosso programa. Esse programa, como sempre, tem o propósito de responder perguntas. Sim, perguntas que você muitas das vezes se faz e nem sempre tem a oportunidade de ter a sua resposta à luz da Bíblia. E para nos ajudar a responder a sua pergunta conosco nesse dia, Pastor João Carlos. Pastor João, muito bom dia. Bom, Anderson, bom dia. Você que faz dessa programação toda especial, receba aí um bom dia da Bíblia Responde. E aqui sempre estamos com ela, não é para responder os questionamentos dos homens e as suas perguntas. Ei, pode fazer, estamos dispostos a responder, porque aqui a Bíblia Responde. E nós vamos para a nossa primeira pergunta de hoje. Ela diz o seguinte: qual o ensinamento que posso trazer para a minha vida observando Gênesis 27, do 1 ao 46? A você que nos fez esta pergunta, receba aí um abraço, não é? E seja um abraço bem caloroso, que esses dias tem sido frio aqui na nossa cidade. Eu quero te dizer primeiro que a Bíblia é um livro diferente de todos os livros. Se você for ver um escritor jamais vai escrever um livro como a Bíblia, porque a Bíblia, ela não oculta os erros. Se você vai ver na Bíblia tem incesto, na Bíblia tem violência sexual, na Bíblia tem morte. Se você ler a Bíblia por um aspecto literário, você até pode falar assim, nossa, por que isso? É porque Deus quer mostrar aos homens a não cometer os mesmos erros que aqueles homens cometeram. A Bíblia é um livro sui generis. Não existe nenhum livro escrito que seja comparável a ela. Tanto que é o livro mais lido e mais vendido no mundo. E nós a temos como a inerrante palavra de Deus. Então você está perguntando, qual o ensinamento que posso trazer para a minha vida observando Gênesis? Primeiro, a Bíblia é um livro inspirado. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então você observou que a Bíblia é um livro inspirado e ela tem a sua importância para a vida. Se eu ficar somente com Gênesis capítulo 27, eu não vou compreender, porque a Bíblia ela tem a sua maneira de se entender, e esta é uma história. É uma história que vai começar, com Abraão. Abraão ficou viúvo, e agora ele se preocupa com seu filho Isaque. E ele então, lá no capítulo 24 de Gênesis, vai enviar o Adamaceno, quer dizer, o homem de Damasco, chamado Eliezer, em busca de uma esposa para Isaque. Isso está no Gênesis capítulo 24. No 25, no 24 já existe a busca da esposa, o encontro de Isaque com Rebeca e o casamento de Isaque com Rebeca. No 25 de Gênesis, Abraão morre. E no 25 também já dá o nascimento de Esaú e agarrado ao calcanhar de Esaú, Jacó, que é filho de Rebeca com Isaque. Tá certo? Aí nós vamos ver nesse capítulo também que houve uma venda da primogenitura. A primogenitura era uma coisa muito importante naquele tempo. O filho primogênito, dentro das heranças, tinha uma parte maior da herança, porque ele ia ser o cuidador da família. Mas Esaú não fez se valer disto, não é? E pela fome que tinha, vendeu por um prato de guisado a Jacó. Então existe tanto acertos como os erros. Para quê? Para que eu me advirta na vida. Tá certo? No capítulo 26 aqui você está mencionando, existe toda uma questão que Isaque já está velho e ele quer abençoar a Esaú. E aí vai existir mentira, aí vai existir engano, não é? Aí vai existir tramóias humanas. Se você ficar somente aí, você vai ficar até que decepcionado, mas a história não começa aí. A história começa lá no capítulo 24, com a busca de Rebeca, com o casamento de Isaque e Rebeca, não é? Com a morte de Abraão, com o nascimento de Esaú e Jacó, tá certo? E aí vai se dando a história, só que a história não termina aí. E o fim da história, ele é muito mais importante do que o começo. No capítulo 27, Jacó vai embora, e Deus o abençoa lá na terra de Labão. E tudo isso vai acontecendo nesse capítulo 27. Agora eu quero dizer para você que esta história termina diferente. Termina com Deus, o reencontro, o perdão. Primeiro, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8.
Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Olha, então quer dizer que se eu ler toda a história, eu vou ver acertos e erros. Tá certo? Mentira e engano. Mas o seu fim, 33:4 de Gênesis. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe o pescoço e o beijou. E choraram. Ah, que encontro! Perdão, reconciliação. E o que Deus tem para mim e para você? Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, na história, segundo o que você diz assim, qual o ensinamento que posso trazer para a minha vida observando Gênesis 27, de 1 a 46? Você não pode só observar Gênesis 27. Você tem que começar desde o começo da história. Da morte de Sara, da viuvez de Abraão, da preocupação de Abraão em providenciar uma esposa para Isaac, a vinda de Rebeca, o casamento de Isaac, o nascimento de Esaú e Jacó, as tramóias todas que vão acontecendo ali, mas o seu fim? Perdão. Que você fique com o fim e saiba que o fim é muito melhor do que o começo. Muito obrigado pela pergunta. Até a próxima. E nós vamos para a nossa segunda pergunta. Ela diz o seguinte: como orar de forma que Deus venha ouvir? A você que não fez essa pergunta, receba aí um abraço aqui do pessoal do Bíblia Responde. Olha, a oração, ela é o oxigênio da alma. E não existe. Nas prateleiras das editoras evangélicas estão inúmeros livros. A oração que funciona, como orar certo. A oração você precisa aprender orando. Tá certo? Então, é vivendo a vida de oração que você vai desenvolvendo uma vida de oração e de comunicação com Deus. Isto é muito importante, orar. Amém? Eu, quando iniciei a minha trajetória cristã, há quase 40 anos atrás, eu ficava do lado das pessoas que sabiam orar, porque eu não sabia orar. Aí eu via como que eles oravam, e eu comecei, a ter um parâmetro para desenvolver a minha vida de oração. Mas a primeira coisa que você deve de fazer é olhar para Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Então a primeira coisa que você deve de pedir na questão da oração, Senhor, me dê sabedoria para orar. Me dê sabedoria para pedir. Porque não é todo pedido que vai ser alcançado, então tenha sabedoria para pedir. Então peça a Deus sabedoria. Que Deus ilumine a sua mente, o seu coração, de maneira a você desenvolver palavras e momentos com Deus na oração. Tá certo? A segunda maneira, tá certo? É aquela maneira que Jesus ensinou. Lucas capítulo 18, versículos 10 a 14. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olha que lição de Jesus, não é? Orava de si para si mesmo, a autojustificação. É quando você quer arrazoar com Deus o seu direito. Que direito você tem? Tem o direito do publicano. O que falava o publicano? Ele reconhecia que era um pobre, miserável pecador e batia no peito. Tem misericórdia de mim, Senhor. Então, primeiro, peça sabedoria a Deus. Segundo, nunca se autojustifique diante de Deus. Vá por baixo, como alguém que necessita, como alguém que precisa de Deus. Debruce seu coração e fale com Deus: Senhor, aqui está um pobre, miserável pecador que precisa de Ti. Outra coisa, acompanhe a oração, a leitura bíblica diária, porque é justamente com a Bíblia que você vai crescendo neste mover da oração. Agora, Jesus também deixou um modelo para orar.
capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículos 9 a 13. Portanto, vos orardes assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nos temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. O que eu posso tirar deste ensinamento de Jesus? Primeiro, esta é uma oração matutina, tá certo? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então você, antes de ganhar o pão, você vai pedir pelo pão. Então você não vai pedir à noite, porque você já comeu. Então essa é uma oração matutina. Mas o que Jesus quis dizer? Primeiro, no versículo 9, ele diz assim: Pai. O judeu não tinha Deus como pai. E o que é o pai? É aquele que provê todas as coisas. Então você vai se dirigir a Deus. Meu pai. Aquele que provê. Aquele que sustenta. Aquele que tem para dar. Versículo 9. Você vai adorar a Deus não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Ele diz assim: santificado seja o teu nome. Adora ele que ele é santo. Então, assim como ele é provedor, o seu caráter, aquilo que é inerente a ele é santo. Não por aquilo que ele vai te dar, mas por aquilo que ele é, Deus. Santo. Versículo 10. Submeter a minha vontade à vontade de Deus. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. É quando esta minha vontade não está alinhada com a vontade de Deus, porque Deus conhece o fim antes do princípio. Ele conhece todas as coisas, ele quer o bem para você. Nem sempre aquilo que eu quero como vontade vai fazer bem a mim. Pode me trazer prejuízos. Então eu submeto a minha vontade à vontade de Deus, porque ele sabe muito mais do que eu. No versículo 11, a providência diária, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quer dizer que naquele dia ele vai enviar os recursos para a minha vida. Existe um versículo no Salmo que é muito interessante. Diz assim, que até os filhotes de urubu, quando pia, Deus ouve a sua voz e lhe sustenta. Está lá no Salmo. Então quer dizer, eu reconheci Deus como um pai, que é provedor de tudo. Glorifiquei o seu nome, não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é, santo. Submeti a minha vontade à vontade dele. E agora eu rogo a ele que me vê naquele dia o que eu preciso. E às vezes nesse dia possa ser um dia de dissabor. Possa ser que o pão não venha, não é com alguma coisa dentro, venha seco. E você precisa de ter graça, então Deus vai te prover forças para superar o dia mau. Versículo 12, ele vai ensinar uma coisa que é essencial nessa oração: o perdão. Agora, esse perdão é se sentir sem culpa. É quando você foi verdadeiramente perdoado, você tem forças para perdoar quem te ofende. Então você encontrou no coração de Deus o perdão para a sua vida e como uma pessoa perdoada, você consegue perdoar. Versículo 3. Aqui vem uma oração, mas não é livra-nos da tentação e do mal. São coisas invisíveis. Então você vai rogar ao Pai que existe um inimigo que é mais forte do que você e que ciranda junto a você para te trazer o mal. Você vai pedir uma proteção da parte de Deus. Me livra do mal e da tentação. E no versículo 13, ele vai continuando e vai terminando com adoração. Porque teu é o reino, o poder e a glória. A oração começa com o Pai e termina com glorificação. Amém? Eu espero que esta pausadinha nesse começo seja como um pontapé inicial, sabendo que você vai conseguir fazer o gol da sua vida, orando a Deus, porque Ele quer ouvir a sua voz, a voz de cada um de nós. Embora eu possa interceder por você, você pode interceder por mim, mas existem coisas nesse universo da intercessão que não são tudo, mas Ele quer ouvir a tua voz. Vem orar. Espero que tenha te ajudado. Valeu, até a próxima. Mande mais perguntas. Valeu, muito obrigado. E nós vamos para a nossa terceira e última pergunta do nosso programa. Ela diz o seguinte: é possível se comunicar com os mortos?
Anderson, e a você que nos fez esta pergunta, receba um abraço aí do Bíblia Responde. Eu quero te dizer que existem muitas doutrinas, tá certo, que aceita a questão da reencarnação, com falar com os mundos dos mortos. Não é só o segmento kardecista espiritista, não é a questão espiritual do kardecismo e seu desenvolvimento e suas doutrinas. Existem filosofias do Oriente que creem nisto. Porém, o que a Bíblia diz? A doutrina cristã pura e lata? Não. Não. Embora exista na Bíblia, lá no livro do Antigo Testamento, uma passagem acerca de Saul, quando estava meio louco da sua vida, ele procurou e disse que lá uma mulher falou como se fosse Eliseu. Aquilo precisa ser bem interpretado nas Escrituras. Tá certo? Quem sabe um dia seja alvo de uma pergunta e a gente possa chegar lá. Mas no senso comum lato aqui, não existe comunicação com os mortos. Vamos ao primeiro versículo, Lucas 16, 24 a 26. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então já observou, no próprio ensinamento de Jesus, ele diz assim, não tem como. Ele até vai falar, então envia alguém lá para falar com meus irmãos. Se eles não ouvirem os vivos que estão lá, que é Moisés, Elias, o que eles vão ouvir? Então o próprio Jesus já coloca uma divisa aí. Não tem comunicação entre vivos e mortos e entre mortos e mortos. Amém? Salmo 6, versículo 5. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Se não existe nem recordação de Deus, quem vai dar louvor? É um estado, meus irmãos, que nós só vamos entender aqueles que creem que nós seremos ressurretos em um corpo glorificado para estar na presença de Deus naquele dia. E muitas perguntas serão respondidas, porque a morte é o último estágio do homem, é o fim. Tá certo? Mas para concluir esta pergunta, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Pronto, para o lugar onde você vai, não tem nada. Esperando o momento de Deus. Então a sua pergunta é possível comunicar-se com os mortos? Existem religiões e suas doutrinas diz que sim, mas quando você filtra na Bíblia Sagrada, Jesus deixou bem claro e Deus deixou revelado na sua palavra que não existe comunicação com os mortos. Amém? Que Deus te abençoe e que nos dê muito mais esclarecimento acerca desta verdade e que nós possamos, olha, enquanto estivermos vivos, buscarmos a Deus. Porque o lugar que nós vamos, não existe comércio, não existem firmas, não existem empresas, não existe comunicação com os vivos. Deus te abençoe. E nós estamos chegando no final do nosso programa. E se você deseja continuar a aprender mais da Palavra de Deus e fazer mais perguntas, entre em contato conosco. Está aparecendo na sua tela. Faça suas perguntas, tire todas as suas dúvidas, porque aqui você pergunta e a Bíblia responde. Deus abençoe. Um forte abraço.